Pois é, então vamos reforçar essa informação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ordenou o deslocamento de 2 submarinos nucleares para regiões muito próximas à Rússia, justamente em resposta, né, a essas ameaças que foram feitas pelo ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Então, para a gente entender essas declarações, essas sinalizações e a possibilidade de um aumento de tensão entre os países, vamos conversar com o João Estevão. Ele é professor de Relações Internacionais e atende gentilmente a equipe aqui da Jovem Pan. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, Caniato. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, queria pedir sua análise e reflexão, até queria dar 2 passos para trás, analisar primeiro essa sinalização de Dmitry Medvedev. Claro que ele faz menção àquele ultimato feito por Donald Trump, estipulando um prazo de 10 dias para que a Rússia alcançasse um acordo de cessar-fogo contra a Ucrânia. Enfim, queria que nós pontuássemos esses últimos eventos para entender exatamente essa ordem de Donald Trump. Dá para falar em escalada ou tem muita espuma? Bom, acho que dá para falar das 2 coisas, na verdade, né? Por um lado, existe um interesse do governo norte-americano, já desde o início do governo Trump, em sinalizar uma busca, né, por finalizar, ou pelo menos diminuir o recrudescimento da guerra, e de se colocar também os Estados Unidos como sendo um ator significativo na desescalada da guerra, coisa que o governo Joe Biden não conseguiu realizar. Então seria um ponto que o governo Trump quer explorar, mas não há um interesse no momento por parte do governo russo, né? Então eu diria que, por um lado, é uma escalada no sentido de uma troca de farpas, né? Uma escalada de curto prazo entre as 2 potências, mas eu não diria que é uma escalada a ponto de sinalizar um possível conflito direto entre os 2 países, até porque eles têm várias instâncias também para a qual, né, isso iria ter que acontecer. Me parece mais também não um blefe, né, exatamente, mas me parece mais uma demonstração de força dos 2 países, né? Por um lado, essa retórica do político russo, né, do Medvedev, que tem inclusive um cargo importante, né, no Conselho de Segurança russo, e que também tem um importante papel político, né? É importante lembrar que ele foi ex-presidente da Rússia, né? Então ele tem uma importância também no próprio sistema de decisão que o Putin estabelece. Mas, por outro lado, também existe um interesse por parte do governo Trump de demonstrar força, ao mesmo tempo também que estimula negociações diretas com o governo russo, justamente para manter essa posição como uma parte relevante desse conflito. Professor, se tem um tema que desagrada ou que incomoda o presidente norte-americano Donald Trump, é justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele já anunciava durante a sua campanha que conseguiria terminar com essa guerra em poucos dias, poucas semanas. Isso não aconteceu, né? Ele faz movimentos reiterados, só que não conseguiu atingir esse objetivo. E aí ele acaba dando uma cartada relativamente ousada quando estipula esse prazo de 10 dias. E aí eu lhe pergunto, ok, findado esse prazo de 10 dias, o que pode acontecer, né? Qual vai ser a decisão de Donald Trump caso Rússia e Ucrânia não cheguem a um cessar-fogo dentro desse prazo? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que existe um ingrediente de instabilidade, de incerteza muito grande na ação de política externa e doméstica também do atual governo norte-americano. Então, é muito difícil saber dizer exatamente o que iria acontecer. Se a gente pudesse ver o contexto dos últimos anos e também dos últimos meses, né, eu diria que o que mais provável que aconteça é uma tentativa de forçar ainda mais o governo russo na negociação via sanções, né, o que efetivamente não tem dado um resultado, né, desde o governo Biden, desde antes, inclusive, do próprio governo Biden. São ações que não têm mostrado muito resultado, mas é uma forma de o atual governo norte-americano demonstrar algum peso, uma capacidade de força e de pressão sobre o governo russo. Ao mesmo tempo, me parece que não é o momento em que o Trump vai deixar a mesa de negociações
E é bom dizer que isso também é bastante claro, né? Não existe, aparentemente, não existe um interesse tão forte da Rússia de estabelecer negociações de paz e de uma desescalada do conflito efetiva, né? Pelo contrário, já foi afirmado pelo presidente Vladimir Putin que a Rússia estaria numa posição efetivamente mais vantajosa na guerra, que teriam conseguido, né, vantagens tais estratégicas. O próprio Zelensky já afirmou, pelo menos nas redes sociais, que havia um interesse de estabelecer negociações diplomáticas diretas com Putin, e isso teria sido recusado pelo próprio Vladimir Putin. Então, por um lado, existe uma pouca chance, né, dado o contexto, existe uma chance menor de acontecer um acordo de paz ou uma escalada do conflito efetiva nesses próximos dias, mas o que é possível de a gente esperar é a tentativa de forçar ainda mais o presidente da Rússia, né, o governo russo como um todo, a baixar, né, a desescalar o conflito e a conseguir algum tipo de avanço em negociações de paz. Enfim, o que me parece é que nós estamos chegando numa espécie de impasse, né? Não tem sinalização de ações positivas por parte do governo russo, e também existe uma incapacidade do governo norte-americano de demonstrar força efetiva. A ordem de Donald Trump, que determinou o deslocamento de 2 submarinos nucleares para uma região muito próxima à Rússia, e também a possibilidade de escalada de um conflito, pelo menos na relação entre esses países. Estamos conversando com o professor João Estevam, ele é professor de Relações Internacionais, sempre quando pode atende ao convite aqui da Jovem Pan. Professor, peço licença, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Com você, Vilela. Professor, boa noite. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o perfil de Medvedev. Se nos últimos tempos ele tem adotado algum perfil mais falastrão, qual foi o perfil que ele teve no período em que foi presidente da Rússia, enfim, é algo que é um receio que se justifica por parte dos Estados Unidos ou da sociedade geral, ou talvez seja algo que claramente seja identificado como uma bravata ou algo do tipo? Olha, acho que antes de mais nada, boa noite, né? E eu acredito que existe uma transição na forma como o Medvedev ele tem assumido uma posição na política russa, né? Por um lado, havia uma tendência mais reformista, mais até conciliatória, talvez, né? Há alguns anos, algumas décadas, aliás. Mas, desde que houve essa escalada, né, já a partir dos anos 2010, mas principalmente a partir do início dessa década, quando houve uma escalada efetiva no conflito russo-ucraniano e nessa indisposição, nessa tensão da Rússia com as potências ocidentais, cada vez mais tem sido uma força não moderada, mas pelo contrário, né, uma força mais belicosa de influência no governo russo. Então, isso nós conseguimos ver principalmente nas afirmações que ele tem feito, não somente com relação ao governo Trump, mas também com outros governos, né, como foi no caso do governo Biden. Então, me parece que a influência que ele tem em relação não só ao Putin, né, mas a todo o governo russo, tem sido uma influência no sentido de demonstrar força, de a Rússia continuar demonstrando força nesse conflito. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que seja diante do contexto, né, novamente, que a gente está vendo, e é importante frisar isso, né, é um contexto bastante, além de tenso, né, é um contexto bastante incerto. Estamos lidando com 2 grandes potências que têm os maiores arsenais, de longe, né, de armas nucleares no mundo. Mas mesmo nesse contexto, se houver algum tipo de previsibilidade na ação dessas 2 potências, desses 2 governos, eu diria que as ações têm sido muito mais de tentar forçar o governo Trump para recuar, né, fazer uma posição de força,
de estabelecer que, olha, o governo russo vai negociar quando quiser negociar e não existe nada, né, não existe nenhuma pressão externa que vai forçar a gente a tomar uma mudança de rumo. Então, me parece que as declarações do Medvedev têm sido muito mais nesse sentido nos últimos dias, mas ao mesmo tempo é isso, né? É uma influência que tem constantemente pressionado o governo Putin a manter essa posição de força dentro do conflito ucraniano e também na relação com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. Por isso que, na minha perspectiva, né, uma desescalada do conflito rápida e ainda mais no contexto em que se encontra a guerra entre os dois países é muito pouco esperado. Claro que nós sempre torcemos para o melhor, sempre torcemos pela paz, né, para que essa guerra acabe em período mais curto possível, que as vidas possam ser poupadas, mas diante do contexto político que a gente está vendo, parece indicar o contrário. Professor de Relações Internacionais, João Estevam, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, só para a gente fechar esse capítulo, o Vilela perguntou sua análise e reflexão a respeito do perfil do Medvedev. Queria que você fizesse uma reflexão, discorresse sobre Donald Trump nessa administração quando a gente fala dos conflitos. Se ele está calculando melhor as falas e os posicionamentos dele, porque não somente em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, mas a gente pode ampliar essa reflexão para o posicionamento dele em relação a outros conflitos. Porque eu me lembro que, outrora, as pessoas indicavam que o apoio dele para Israel seria incondicional, mas recentemente ele deu algumas declarações quase que dando um pito, né, uma bronca, ou sinalizando que Israel estaria exagerando na estratégia em Gaza. Enfim, esse é só um exemplo que nós poderíamos ampliar para outras declarações de Donald Trump. Esse Trump é diferente daquela primeira gestão. O que mudou? Qual é o cálculo que o presidente norte-americano tem feito, professor? Me parece que a posição do Trump, tanto num caso quanto no outro, tanto no conflito russo-ucrânia quanto no caso de Israel e em Gaza, e mais do que em Gaza, né, eu diria que com Israel e o Irã, naquela guerra de 12 dias, né, que nós tivemos, né, que o mundo presenciou. Me parece que a posição do governo Trump é no sentido de, por um lado, demonstrar uma presença, né, mais do que uma presença, uma predominância dos Estados Unidos em regiões que são, geoestrategicamente falando, relevantes para o país, que nesse caso tanto o leste europeu, né, e a Europa como um todo, quanto o Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, existe uma forte pressão interna no próprio governo Trump e da base de apoio do governo Trump, sobretudo aqueles políticos que se identificam com o America First, né? Lembrando, America First não é somente um slogan político, né? America First é, bem dizer, uma coalizão política de políticos conservadores, de pessoas também vinculadas a esse conservadorismo norte-americano, mas um conservadorismo que é diferente daquele neoconservadorismo dos anos 2000, do governo Bush, que tinha uma forte veia intervencionista. Geralmente, os políticos, autoridades ligadas ao America First têm uma tendência mais, eu diria que não isolacionista, né, mas menos tendente a se intrometer em conflitos que possam levar a uma permanência dos Estados Unidos no longo prazo, como, por exemplo, foi no Afeganistão, como foi no Iraque. Então, existe uma pressão interna do próprio governo Trump de moderar a presença norte-americana em conflitos internacionais. Isso explica porque, por exemplo, o governo Trump quis colocar logo uma água fria naquela escalada de conflito entre Israel e Irã, eventualmente também alguns posicionamentos de Israel também com relação a Gaza, mas também a gente consegue ver uma coisa muito parecida no caso do governo russo, né, em relação à Rússia. Isso ficou claro na relação que ele desenvolveu com o Zelensky, né? Existe também um outro ponto que é importante, que é o entendimento do Trump e do governo Trump como um todo, né? De ver a guerra da Ucrânia como um dispêndio
até certo ponto até desnecessário de recursos que poderiam ser aproveitados internamente, inclusive no fortalecimento de instituições de policiamento migratório, né? A gente tem visto toda a movimentação do governo nesse sentido, né? Quanto também é uma crítica que o próprio governo tem realizado, que o próprio Trump, enquanto candidato, tinha realizado, de os Estados Unidos não conseguir nem avançar, nem causar nenhuma modificação significativa nesse conflito. Então, são duas posições contraditórias, né, e que parece ser confusa, parece indicar uma certa confusão, mas são de fato posições contraditórias, porque as demandas que se apresentam em relação ao governo Trump são contraditórias. De um lado, uma base que não quer uma presença norte-americana fora tão aguerrida, né, como foi nas últimas décadas, e, por outro lado, também a necessidade de demonstrar força em relação aos seus aliados também, como no caso da OTAN, né? Então, esse é o perfil que eu vejo do cálculo do governo Trump atualmente. João Estevam, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo aqui com a gente. Professor, seja sempre bem-vindo, viu? Bom sábado, bom finalzinho de sábado, bom domingo e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.